Com uma pressão enorme para cima do Tite dentro do contexto da Libertadores, o Flamengo esfriou o jogo do Brasileirão contra o Grêmio. Tirou 12 jogadores dos seus principais da partida. A gente vai trazer detalhes sobre isso, sobre a provável escalação do Flamengo e a do Tricolor, e também vamos falar sobre 3 caras que ganharam moral essa semana dentro do processo gremista. Tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, tudo bem? Eduardo Picão mais uma vez com vocês aqui no canal para a gente falar sobre o jogo importantíssimo de amanhã contra o Flamengo. O Grêmio vem de um jogo complicado contra o Bragantino, onde poderia ter saído com a vitória lá em Bragança Paulista, mas acabou entregando o jogo mais uma vez. A tabela dessa vez pode não ser amigável para o Grêmio como foi no último domingo. Por isso, a vitória contra o Flamengo ela importa demais, principalmente pela sequência que o Grêmio vai ter daqui para frente. E tem um fator que determinou o favoritismo desse jogo, pelo menos para mim. O Flamengo, de certa forma, pega a responsabilidade da partida e joga toda nos peitos do Renato Portaluppi. Entrega para o Grêmio o favoritismo e a responsabilidade da vitória. A pressão para cima do time do Flamengo é muito grande, mas ela aumenta nesse sentido para cima do Grêmio também. Antes da gente falar sobre esse fato, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa teu like, que é muito importante. Do que eu tô falando, tá? O Tite perdeu o jogo de quinta-feira dentro do Maracanã lotado para o Peñarol na Libertadores. Isso aumentou uma pressão muito grande sobre o treinador que balança no cargo. Uma eliminação na próxima quinta lá no Uruguai pode determinar a queda do Tite lá no Flamengo. E para isso ele mudou um pouco o aspecto da partida. Vai focar tudo na Libertadores e esfriar todo o jogo contra o Grêmio no Brasileirão. Ele tirou 12 jogadores dos seus principais na partida. Eles nem viajaram, ficaram no Rio de Janeiro fazendo um trabalho específico focado no jogo de quinta-feira contra o Peñarol. São eles. Vou olhar aqui pro meu computador para fazer a citação para vocês. Rossi, o goleiro, Varela, lateral direito, Fabrício Bruno, Léo Pereira, os zagueiros, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Gerson e Bruno Henrique. Os principais nomes do Flamengo fora da partida contra o Grêmio. Isso porque, como eu disse, o foco total está no jogo da Libertadores. Então o Flamengo vai com outro pensamento para a partida. E, de certa forma, empurra o favoritismo para o Grêmio, que vai enfrentar um mistão do Flamengo. Mistão não, um reservaço do Flamengo nessa partida. O Flamengo que vai com Matheus Cunha no gol, Wesley França na lateral direita, Davi Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas fecham a linha defensiva. O meio campo de Alan Alcaraz, Everton Araújo, Lohan, Matheus Gonçalves e Carlinhos. Um time bem inferior àquele que a gente está acostumado a ver o rubro-negro apresentando pelos seus 11 titulares. Por outro lado, o Grêmio tem praticamente seu time titular, aquele que vem jogando. O Grêmio deve colocar em campo o Marchesin, o João Pedro, o Kahneman e o Gustavo Martins voltando a dupla de zaga desde aquele jogo contra o Galo. E pelo lado esquerdo, aí ganha a vaga novamente o Reinaldo. No meio campo, Dodi, Vidiaçante, Monsalve e Cristaldo. Lá na frente, Soteldo e Bright White. Esse deve ser o time do Grêmio colocado por Renato, mas que vai ser treinado na Casa Mata por James Freitas e Marcelo Salles, como a gente já havia trazido aqui. E aí, tem um cara que acabou ganhando moral nesse processo, tá? Fernando Lázaro, com a ausência do Renato, com a ausência do afastado Alexandre Mendes, Fernando Lázaro vai ser uma espécie de terceiro homem nesse processo de treinamento dentro do jogo. Ele vai ficar lá nas cabines de imprensa, na parte da análise do futebol e vai cuidar também de alguns processos táticos. Ele que já foi treinador do Corinthians, foi auxiliar do Tite na seleção e também no próprio Corinthians por um tempo, então vai tomar essa posição que por um tempo foi do Alexandre Mendes nesses últimos jogos, que era um cara que ficava de cima, analisando o jogo de fora e passando informações para quem estava lá no gramado. Subiu um pouco a moral do Lázaro nesse sentido, vai ganhar essa posição por enquanto, pelo menos enquanto o Renato estiver fora. Não sei se isso vai continuar com esse processo depois, quando o Renato voltar, porque não tem mais o Alexandre Mendes, que é quem fazia essa análise externa do jogo, né? Uma análise vista de cima. Outros 2 caras que eu prometi que a gente ia falar aqui é Natan Fernandes e Igor Serrote. Foram convocados para a seleção sub-20. Isso mesmo, ganharam uma oportunidade na seleção. O Serrote que está muito bem com o Grêmio Sub-20, fazendo uma temporada muito boa, inclusive sendo relacionado para os jogos da equipe profissional. E o Natan Fernandes, que apesar de estar em baixa, é um cara que sempre figurou na seleção, então tem moral por lá.
esses dois foram convocados. Claro, é uma seleção sub-20 bem alternativa, né? A gente viu alguns jogadores principais ficando de fora. O próprio Gustavo Nunes, que foi convocado na última, teve que ser cortado. Dessa vez não foi lembrado. Então é uma seleção alternativa, mas que dá moral para esses caras dentro do processo gremista, principalmente para o Natan, que vinha de um processo psicológico um pouco complicado. Ele que acabou até contratando aí um psicólogo da área desportiva para tentar melhorar seu desempenho dentro de campo. Então é importante que ele tenha essa moral também da seleção brasileira. A gente segue atualizando o Grêmio por aqui, sempre lembrando, deixa teu comentário aí, o que tu acha dessa provável escalação do Flamengo e do Grêmio. Dá para ganhar? Tá confiante? Vai lá na KTO e faz a tua fezinha também. Beijo!